Tá, mas Tá. Então, nós separamos na página 5. isto. Deixa eu pegar aqui. A gente parou exatamente na parte em que Lacan está desenvolvendo aí o pensamento dele, né? Que ele trouxe aí, que ele disse que a religião é também um saber, né? Como qualquer outro. Então, ele vai buscar no saber da religião, né? Algo em que Freud dizia sobre o Moisés, né? Sobre Moisés. E aí ele vai dividir o Moisés em dois tipos, né? Uhum. Que é o Moisés, o medianita, e o Moisés, o Quanto egípcio. tem? Ele divide, esse, Hum. ele divide o Moisés em dois para mostrar um Moisés intuitivo, né? Que traz o conhecimento que vem da coisa, né? Um conhecimento do real, e um Moisés, o egípcio, que é um Moisés racionalista, um que trabalha com a razão. Isso porque, para Lacan, a sabedoria mesmo vem do real, né? Ela não vem da racionalização. Então, ele está Hum. usando isso para trabalhar a questão, né, aí da política, para mostrar que essa política é do inconsciente, né? Que o inconsciente é a política. Mas, quando se racionaliza, já passa para algo do. A política não é o inconsciente. Então, aí já está se falando de uma racionalização. Então, quando se Uhum. racionaliza, não existe uma verdade, né? Agora, quando é algo que vem do real, aí já não se questiona. Então, então vamos começar, vou começar a ler aqui do início da página, né? Desde Totem e Tabu, aí na primeira linha, Aonde? Na página 5? isso. Peraí. Na segunda linha, em Moisés, achou, Maria? Tá, ok. Pode ser. Na segunda linha aí, tá? Em Aham. Moisés e o monoteísmo, essa mensagem de um Deus único é firmemente articulada. Ele fala em Deus único porque, para Lacan também, no desenvolvimento da ética, quando tinha vários deuses na mitologia e na religião, até que chegou um momento, né, do cristianismo onde o Deus passou a ser único, um Deus só. E isso ajuda mais a entender a questão do um aí, né? Mas Lacan sempre está questionando a questão desse um, que tem toda a Uhum. verdade e tal. Mas isso, para ele, já é um avanço ter chegado a esse ponto, né? De um Deus. Então, ele fala, em Moisés e o monoteísmo, essa mensagem de um Deus único é firmemente articulada. A obra não nos dá uma teoria dos deuses, né, que era anterior, mas diz suficientemente sobre a atmosfera que se tem o hábito de conotar como pagã. Nessa atmosfera pagã, o numen surge a cada passo. O numen, eu já expliquei, né, que é algo do real, né, porque fenômeno Uhum. é algo do numen, que é do real. Ó, do real. Não é um real. A maneira pela qual Freud articula essa mensagem é capital para apreciar o nível em que se situa esse processo. Para ele, tudo repousa na noção de um Moisés, o egípcio, que eu estava dizendo, e de Moisés, o midianita. Midianita é o intuitivo. Moisés, o egípcio, é o grande homem, o legislador, e também o político, o racionalista. Esse primeiro empreendimento de uma visão racionalista do mundo, suposta nesse unitarismo do real, fracassou. Em outros termos, alguém queria fazer o socialismo no país, com a diferença de que, além do mais, não havia país, mas um punhado de homens para fazer. Essa é a Uhum. concepção freudiana do que é o verdadeiro Moisés, o grande homem do qual se trata de saber como sua mensagem nos é ainda transmitida. Então, aqui ele está falando um pouco sobre essa questão também não sei se vocês perceberam, mas que o racionalismo leva à ideia de um socialismo, né, que é um comunismo, né, nesse pensamento. Então, ele preocupa-se com isso porque ele acha que a questão
de comunismo, socialismo é algo muito racional, né? Hum, Então já dá para perceber aí. idealismo, né? Hã? A gente pode pensar no idealismo, então, também, É, dos dois isso. lados, né? Então ele traz essa questão, né, que a política, quando ela é muito racional, ela leva a um comunismo, e isso é o que ele falou, que não deu certo com Moisés. Isso é uma crítica sutil para falar que o comunismo não deu certo em lugar nenhum, também, né? Uhum. Bom, vamos lá. Mas, para entender essa mensagem monoteísta, é preciso um saber sobre o outro Moisés, o medianita, o genro de Jetro, que Freud chama também de o do Sinai, de Horebe, e cuja figura, ensina-nos ele, foi confundida com a do primeiro, o Moisés egípcio e político. Ensina-nos ele, foi confundida com a do primeiro, o Moisés egípcio e político. Mas esse Moisés, inspirado e obscurantista, é aquele que ouve surgir da sarça ardente a fala decisiva que não poderia ser evitada. Eu sou o que sou, isto é, um Deus que se apresenta como escondido. Contentar-nos-emos em dizer, do ponto de vista em que estamos, que a sarça ardente era a coisa de Moisés, e em deixá-la lá onde ela está. Então você vê que ele diz que esse Moisés ele se inspirava na sarça ardente, que era coisa dele. Então, quer dizer, algo do... Salta aos Uhum. olhos na distinção apontada por Lacan entre o Moisés egípcio e o Moisés medianita, dois exemplos de postura ética que ele toma como referencial moral e político. De um lado, temos Moisés, legislador, político, racionalista, que, baseado em uma visão racional de mundo, tenta implantar uma espécie de socialismo de um só país e que fracassa. Do outro lado, temos o Moisés medianita, inspirado, obscurantista e que tem a sarça ardente como sua coisa. Há nessa distinção duas posições nitidamente dissociadas. Uma legisladora, política, racionalista, socialista, e outra inspirada, obscurantista, articulada na coisa. Hum. Alguém quer falar alguma coisa? Já que está articulado na coisa? Coisa. Fala alto, Na Elisa. coisa. Como que seria isso? Articulada na coisa. Articulado na intuição de algo na pulsão de morte, do real, isso que ele traz de intuitivo, obscurantista, mas que para Lacan, né, a crítica que ele está trazendo aqui é que aí é que realmente se existe uma verdade, ela vem daí. E a religião? Oi? E a religião? Então, ele está trazendo exatamente esse conceito de Moisés, que é um conceito da religião, para, né, ele mostrou isso lá no início do texto, para mostrar como a religião pode trazer um saber ético sobre a política. Entendeu? Tá. Então, quando ele traz esse Moisés, ele está trazendo a religião, Uhum. desse modo. Ok? Tá. Ele está fazendo aí uma contraposição entre religião, não no sentido de religião racional, ou seja, a religião isso ou aquilo, mas a religião enquanto obscurantista, enquanto inspirado na coisa, entendeu? Para um outro lado articulado e político mesmo, né? Racional. Deu para perceber essa distinção? Está levando a religião para os dois lados. Né? Oi? Esse racional, ele está levando a religião também para os dois lados. Né? O racional Ele está fazendo uma comparação entre o racional e o intuitivo. Mas percebe-se claramente que ele está querendo trazer aqui o mesmo que ele traz no seminário da ética, é que se existe uma verdade, ela vem da intuição. Sim. Entendeu? E ela vem de um real, de uma pulsão de morte, que é a mesma coisa de Antígona. Você lembra que no caso de Antígona, eu expliquei, né? Ela foi aquela que questionou a lei, né? O governador lá da cidade que queria deixar o irmão dela morrer ao léu, né? Para os urubus. E ela, intuitivamente, não aceitou essa lei. Olha, entenda para você ver o que é política. Política é isso, é aquilo que o inconsciente te mostra, mas nunca é racional, nunca é um pensamento, é algo que vem de uma intuição. Então, ela afrontou essa lei, né? E ela foi condenada à morte. E é quando ela é condenada à morte que ela passa a estar num estado de entre duas mortes. Ela morreu para a cidade, ela morreu para as leis, ela morreu
para o grande outro, digamos assim, mas não morreu no corpo. Entendeu? Esse exemplo é o exemplo usado por Lacan todo o tempo na ética da psicanálise para mostrar que a verdadeira ética para a psicanálise é a ética desse desejo. Aham. Desejo inconsciente. Não é um desejo articulado ali. No caso da Antígona, é articulado no sentido de que ela desejou que o irmão dela não fosse enterrado. Mas o desejo dela foi maior do que o grande outro da lei. O grande outro da lei. Isso é que é o desejo não alienado ao grande outro. E essa é a ética da psicanálise, e é essa a ética que Lacan está trazendo aqui para explicar o que ele entende da política. Uhum. Deixa eu ver aqui, eu paro. É. Alguma coisa? Maria, você quer falar? Não, eu estava pensando assim, dos extremistas aí, né? No sentido assim, dessa realização desse desejo aí, né? Quando você conta aí, né? Que ela desse grande outro aí, quando ela foi lá e enterrou o irmão, né? Então, se ela matou esse grande outro aí para realizar um desejo, né? Não sei até que ponto também os extremistas também fazem isso, né? No sentido assim, de burlar a lei ou de enfrentar a lei, dizendo É a verdade engraçado, própria. engraçado que eu estava vendo esse caso do Roberto Jefferson, Sim. que é um Uhum. sujeito duvidoso, né, que tem uma moral duvidosa, Uhum. mas que a lei do Alexandre de Moraes lá, ele não quis aceitar, Sim. e ele disparou granadas e tiros e Uhum. ameaçou se suicidar. Se ele tivesse Ah, realmente se suicidado, ele seria um exemplo de quem não cede ao seu desejo, um exemplo claro de um Antígono. Só que ele foi ah, covarde, ele não se suicidou. Então ele se submeteu a essa lei, entende? Ele se deixou é, ser preso pela polícia. sim, sim, pensando Ali é um assim. exemplo Uhum. realmente de política vindo do inconsciente. Se ele tivesse se matado, se ele tivesse, Ah, né, se ele tivesse ido ao ato, mas ele não fez, ele só ameaçou. Então, ele ainda ficou ainda no lado do racional, percebe? ah, uhum. Então, você Sim. percebe onde que a coisa da política ela pode ir por um lado da intuição ou por um lado muito grande da racionalização? Uhum. Aí isso Sim. aqui é a questão. Bom, vamos lá. Uhum. E a gente, cada vez mais, a gente está vendo isso, né? Claramente, assim, somente agora nessa questão aí, né? Na iminência aí dessa questão política aí, né? Que tá para acontecer, né? Então, tá aparecendo muitas coisas assim, né? Com Nessas certeza. O texto são modificações. política, né? Eu Esse estou texto é assim. adorando. Oi? Eu acho que, ô Glaucio, Oi. eu acho que eu vou pôr lá no meu, lá na escola, para fazer o, nossa, fugiu a palavra, o Cartel? cartel. Estou Hum, fazendo cartel? Vou sugerir cartel e política lá, vou ver se alguém entra. bacana. Ah, não? Não, É, Uhum, não é cartel e política, é cartel sobre política. sobre Política. política. Eu estava querendo um pouco Posso te sobre dar a uma sugestão? perversão. Desculpe Psicanálise interromper. e política, né? Sugira Psicanálise, ética e política. isso, psicanálise, ética, política. Hum, É. Achei, eu estava querendo estudar um pouco mais sobre a perversão. Oi? é, Um cartel mais sobre a perversão. Pois vamos Quero fazer vocês isso. estudar. podem, se quiserem, abrir um cartel, ir lá na página da escola e colocar o nome lá e o nome do cartel que vocês gostariam de abrir. Uhum, E olhar também se tem algum já em andamento com pessoas interessadas dentro desse tema. Pode ser que tenha. uhum. Eu olhei lá, só tem de arte. É, né? Uhum. É, Ok. mais de arte. Então está na hora de usar a política aí também, né? É, Independente do Tem resultado, a voz, né? política vai ferver. é, Mas eu acho que essa semana acaba, não? Não, Acho essa que semana não, começa. você começa. acha? Ai, Claro, porque aí vai ser escolhido o presidente. E sim, tanto mas para um acho que lado depois. quanto para o outro, a coisa está quase meio a meio. Então, vai ter metade de uma população frustrada. Mas eu Então, essa acho que. metade vai trazer vários problemas. Mas aí eu acho que agora vai ser, se depois que aconteceu esse, né, a eleição, aí vai ser a questão do trabalho do luto, né?
para que as pessoas que perderam, como que vamos lidar Sim, com isso, né? Então, eu acho que vai ser outro momento, mas não nessa questão aí, né? Nessa mas, ansiedade aí, o que que vai acontecer, sim, né? mas vai ter que, vão começar lá as coisas acontecerem, né? Por exemplo, se for eleito Lula, grande parte do Congresso do Senado está mais para a direita. Aí vai ter Hum, muita confusão, porque ele vai tentar fazer as coisas, vai ter muito oposição, né? Se for uhum. Bolsonaro, ele vai estar muito para a direita. Aí metade da população é da esquerda, então eles vão questionar, vai ter muitos conflitos. De qualquer maneira, vai ter Não, eu acho que conflitos vão ter, mas eu acredito assim que Muito bom. como que cada um vai lidar, né, assim, com essa questão da perda, né? Então, 50% aí da população, principalmente os mais, né, extremistas aí, vão sofrer muito, né? Porque eu acho que o medo aí está dos dois lados, né? isso O com que que vai certeza vai ser 50-50, 50 por 50. Não né? tem jeito. Então vai ser assim, e até a gente mesmo, qualquer lado, mesmo a gente assim, a gente fica numa certa expectativa que realmente pode vir a acontecer, né? É, Então, não sei, vamos lá, né? é. Mas eu acho que aí vai ser essa questão, como cada um vai lidar com essa perda aí, né? Você tá Uns vão doido. aceitar, outros não, uns vão atirar, então cada um aí vai ter uma reação aí, né? Uns vão Vou virar sofrer. guerrilheiro. Oi? Se o Bolsonaro ganhar, vou virar guerrilheiro. É isso. Igual Vamos todo o antigo aí, ó. É, nossa, tá doido. a coisa está estranha. Então vamos Então lá. vamos lá. Continuando aqui. Lacan nos mostra, entretanto, que apesar de Freud não duvidar um só instante de que o maior interesse da história judaica seja o de ser o veículo da mensagem de um Deus único, temos a dissociação entre o Moisés racionalista e Moisés inspirado obscurantista, do qual pouco se fala. Freud só pôde encontrar a via motivada para a mensagem de Moisés racionalista na medida em que essa mensagem transmitiu-se na obscuridade vinculada no recalque ao assassinato do grande homem. O grande homem aí é o assassinato de Ah, Deus. Ao articular essa ó, disso... Oi? grande homem, o que que você colocou aí? Grande homem? É, é porque não fui eu que coloquei, isso é uma citação de Lacan. Hum, Aí você pode ver que está em itálico aí, é porque é citação. Ele está querendo dizer o seguinte, que essa via obscurantista e vinculada no recalque de um Deus único, ela só foi interessante para Freud porque ela traz algo do assassinato do grande homem. O grande homem, que no caso é Deus, aquele Deus de totem, tabu, né, pré-histórico, em que os homens automaticamente matam o grande pai, né? Para a hum, partir daí a sociedade nascer. A sociedade nasce tá. através da morte de Deus. Hum, Esse grande homem, no caso, seria Deus. Ao articular essa dissociação entre os dois Moisés, Lacan ressalta que Freud só encontrou a via motivada para uma mensagem monoteísta baseada, então, na coisa de Moisés midianita, através do Moisés, o racionalista, e seu assassinato. Então, assim, essa questão, né, desse assassinato, ele é racionalista porque ele vem da cultura, do mito e até mesmo de Freud, né, em Totem Tabu. Por isso que isso vem de um racionalismo, né? Essa história, hum, esse mito, ele é um mito racional tentando explicar alguma coisa, né? hum. E é essa ausência de um Deus aí presente, né? Então, ele vai para o lado da coisa. Deixa eu ver. Freud, consider... Freud considerava que Moisés, o egípcio, foi assassinado pelo populacho menos dócil do que os nossos com respeito ao socialismo de um só país. É na medida em que o assassinato primordial do grande homem, do Moisés egípcio e legislador, vem emergir no segundo assassinato o do Cristo, que de alguma forma o traduz e o traz à luz, que a mensagem monoteísta se termina. Então, aqui ele está mostrando que, trazendo o exemplo da morte de Jesus. Né? Eu falei da morte de Deus em Totem e Tabu,
mas aqui também na religião cristã, da morte de Deus, né? Da morte de Jesus, perdão. Da morte de Cristo, que ele traz aqui. A maldição secreta do assassinato desse grande homem, político e socialista, tem o poder de advir unicamente do fato de ressoar sobre o fundo do assassinato inaugural da humanidade do pai primitivo. É na medida em que este assassinato vem à luz que se efetiva o que cabe bem chamar, pois está no texto de Freud, de redenção cristã. Apenas essa tradição prossegue até seu término a obra de revelar o que está em questão no crime primitivo da lei primordial, conforme lemos em Totem e Tabu. Essa é a originalidade da posição freudiana com respeito a tudo que se existe em matéria de história das religiões. Então, aqui ele está fazendo uma comparação, né, da morte de Jesus com a morte do pai primitivo em Totem e Tabu. Ele fala que a morte de Jesus reafirma esse mito freudiano da morte do pai primitivo e traz a religião cristã como uma redenção a isso. Sempre uma morte aí, né? Sempre vinculada à morte. A morte do grande homem. Olha, interessante que ele fala que esse grande homem ele era socialista, ilustrador. Ou seja, esse Jesus ele queria o bem comum, né? O bem de todos os homens. E por causa disso ele Eu. também. Então, você vê que tem uma crítica aí de que há uma impossibilidade de que exista um legislador único e que seja um legislador socialista. Entendeu? Ou ele é morto pelo seu populacho, como foi lá no caso de Moisés, né? Ou ele é morto aí pelos romanos, aí, né? Que foi o caso de Jesus Cristo. Foi num dos textos que a Maria mandou aí, não sei se foi do Porchat, que a Maria Homem fala do lado né, o lado homem tem o seu lado bom e o seu lado mal, né? Não foi num desses aí que você mandou, não foi, Maria? Sim. Ela fala do não morrerás, né? Acho que é. Não matarás, quer dizer, não morrerás, não matarás. Acho que foi o Porchat que falou desse pulso, dessa pulsão de morte, né? A gente quer matar o outro. Isso. Você lembra que a introdução do texto aqui de Lacan foi exatamente essa questão, né? Que o bem não traz, aliás, que o bem traz o mal e que o mal traz o bem. Ou seja, quando se quer o bem de todos, esse amor ao próximo, isso traz o mal, porque a gente tem em nós mesmos essa pulsão de morte que não é por amor. Na hora da verdade, na hora da defesa do nosso eu, a gente vai avançar. Então, Lacan critica até Freud, porque Freud traz a pulsão de morte, que é o além do princípio de prazer, para quebrar esse raciocínio que até então era este o raciocínio de que só conseguiria o bem pelo bem. Pelo bem. Entendeu? E essa é a virada aí, muito interessante de Freud, que Lacan está mostrando aqui na ética. Ele está mostrando que essa ética, ela sempre vem dessa pulsão de morte aí. E também quando você coloca aí, eu penso na questão da contradição, né? No sentido assim, né? Do bem, né? Então tem que ter o mal aí para a gente falar do bem, vice-versa, né? Isso. Né? Aí ele volta na questão, olha que interessante o raciocínio dele. Aí ele volta na questão de que o pensamento político de esquerda, que quer o bem de todos, que é um pensamento ingênuo, porque achar que o bem traz o bem, leva ao que ele chama de uma canalice coletiva. E o pensamento da direita, que é um pensamento agressivo, que põe essa pulsão de morte para fora, que é verdadeiro nesse sentido, de falar realmente sobre a sua maldade, ele leva para uma bobagem coletiva, uma ingenuidade coletiva. Esse é o quiasma da política que Lacan traz aqui. Olha que interessante, o raciocínio dele é sempre de quiasma. Ou seja, a direita boa, coletivamente, pode se transformar perdão, a esquerda de bons intenções pode terminar numa coletividade canalha. E a direita de pessoas mais mal intencionadas ou egoístas, ou seja lá o que for, que estão mais ligadas à pulsão de morte, pode desembocar numa
ingenuidade coletiva. É esse o quiasma. E ele baseia isso exatamente na questão da opção de morte e do mal que gera, que pode trazer um bem, desde que ele seja trabalhado, e de um bem que pode trazer um mal. Uhum. Aí ele traz, olha como é interessante a profundidade da coisa. O bem, ou seja, quando você só raciocina em termos de o bem, você termina fazendo canalices. Entende? Quando você consegue raciocinar, levando em consideração que nós não somos, não queremos o bem do outro, mas nós estamos querendo o mal do outro, porque nós somos egoístas, nós precisamos de nos defender, pensando em nós mesmos, e isso culmina numa bobagem. Então, quer dizer, não vai trazer tanto mal assim. Percebeu o efeito cruzado, que eles chamam de efeito de criasma? E assim, e é interessante que Pronto, voltei. eu acho interessante quando você fala isso, nesse Eu não, movimento Lacan. aí, né? Tá, mas assim, você está comentando, né? Nesses dois movimentos aí, porque isso acontece até dentro mesmo da direita e da esquerda, porque no primeiro momento, quando você está de um lado desejando bem, né, achando que você está no lugar certo e quer que todo mundo, né, que se defendendo aí, não, aí tem isso. Mas ao mesmo tempo também, quando você vê o seu, né, o outro não pensando da mesma forma, aí você também tem algo aí em relação ao outro que você deseja um mal para o outro, no sentido assim, né? Que raiva ali vai emergir vários sentimentos em relação ao outro. O outro não está pensando e vendo da sua forma. Então, no próprio direita ou esquerda, você já tem esses dois movimentos aí, né? Isso. No sentido aí de posição, né? Aí você consegue perceber o seguinte, que ele traz aqui o seguinte: quando você tem como premissa o bem, você já tem uma premissa falsa, porque o bem que você deseja é o seu próprio, e nunca do outro. Então você está sendo já se iludindo em relação a isso. Então, quando você começa, eu quero o bem de todos, na realidade, o que você está querendo mesmo é o seu próprio bem, que você vai viver numa sociedade onde, se todo mundo for bonzinho, não vai ter problema nenhum. Entendeu? Isso é algo egoísta. Quando você assume que você é egoísta, você quer o mal do outro também, sim, você parte de um princípio onde você vai tomar medidas que já não mais desembocam em racionalismos universais de querer dominar o outro, porque você já entende que o outro não é tão bom assim. Deu para entender? É por isso que eles chamam os intelectuais de esquerda de ingênuos, porque eles partem do princípio de que o bem é que leva ao bem. Aí tem um momento aqui que é lá do início, né, que ele fala, deixa eu ver se eu pego aqui, porque é fundamental voltar nesse início, porque o início dele é o início, a entrada da coisa, né? Deixa eu ver se eu pego isso aqui. Achei. Isso é de Lacan. Não há lei do bem no mal e pelo mal. De que não há lei do bem no mal e pelo mal. Não é, aqui não explica direito. Peraí. Mas eu acho que aí está muito simplista, porque você tem uma extrema esquerda, você tem uma extrema direita que tem contrapontos aí, entendeu? Mas é uma coisa muito interessante, como que a gente falando da política, né? Como que somente agora, né? Como que aguça todos esses sentimentos aí, né? Das pessoas, até da gente mesmo, né? Porque a gente verifica isso aí, né? Como que essa questão de desejar o bem para o outro, ou quando o outro não pensa da mesma forma que você, dá uma certa raiva aí, né? De achar que como é que o outro não vê aquilo que você está vendo, né? Ai, Agora, aí, mais à frente, vai falar sobre isso que você está colocando. Mas aí eu vejo também essa coisa do ingênuo, da ingenuidade.
né, do bem, né, da ingenuidade. Você Você, deseja o bem, é, o bem, né? O aí ele bem fala da do bem. canalice, se tornar canalha. Poderia ser como uma coisa reativa de que a direita já é canalha por natureza. Vamos Mas lá. os dois lados, né? Tem a É, canalice e tem a genuidade, né? exatamente. O Ela que já é eu, canalha. o que eu entendo, agora eu vou falar, o que eu estou entendendo mais ou menos aqui é o seguinte, é que o sujeito, né, ele tem o seu lado bom e o seu lado mal, como todos os sujeitos têm. Uhum. Ok? Só que o lado mal, ele é reprimido, ok? Sim, Ele é recalcado. E Lacan está trazendo aqui a questão do inconsciente. Por isso que ele fala que o inconsciente é a política, ok? Por que o inconsciente é a política? Porque, mesmo se racionalmente você desenvolver ideias de querer o bem para todos, ok? Você está negando que a essência do sujeito também é o mal. Ele odeia, ele quer o mal. É a pulsão de morte, Uhum. ok? Então, ele traz isso, que o lado da esquerda, ele que, meio que recalca esse mal que há em todos nós. E com isso, ele traz racionalizações que podem prejudicar as pessoas. Ok? No lado da direita, ele traz que eles assumem essa maldade. Então, a política deles, baseada já nesse princípio, não acarreta tanto mal. É o que ele chama de uma tolerância, de uma bobagem. E uma bobagem, não é algo que vai prejudicar. Racionalmente, eu estou dizendo. Racionalmente. Uhum. Okay? Vocês têm que entender que Lacan está trazendo o inconsciente aqui sempre. Né? Nós somos estudiosos do inconsciente, não do consciente, Uhum. daquilo que a gente racionaliza. tá. Então vamos lá. Então vamos dizer assim, que do lado Da direita. tá, esse lado inconsciente aí, né, da direita. Uhum. Vamos dizer assim que a maldade está ali e eu vou te dar alguns exemplos de um grupo de primos que a gente tem e começou se falar de política e um dos primos aí tinha são muitos primos, né? Aí não é para falar de política aqui, aquela coisa toda opressora, né? Que vem desse pessoal conservador que tem, né, na família, né? Não é para falar porque eles não querem ouvir, né? Isso é a minha visão. Mas tudo Uhum. bem, né? Né? Uhum. Aí eles começaram a discutir e um dos primos chamou, gente, vou criar um grupo para quem quiser falar sobre política, Oi, não né? entendi. Repete. Aí ele criou um grupo dos primos, para quem quisesse falar de política, que fosse para esse grupo e discutisse política lá nesse grupo. Independente da posição. Porque existem Independente. grupos de pessoas só de direita, grupos de pessoas só de esquerda, e grupo de Exatamente. pessoas que têm pensamentos de direita e esquerda. Para mim, esse é o melhor. Por Isso, quê? Porque eu entendeu? acho que quando você começa a racionalizar, quando você É, começa a racionalizar, tanto com grupos só de direita, como com grupos só de esquerda, que vai apoiar suas ideias, isso para mim é uma masturbação intelectual. Eu sim. acho que quando você quer realmente manter alguma proposta, Isso, tem que ir para os dois lados. isso. É Uhum. uma Porque vocês percebem que a maioria das pessoas estão fazendo isso? Sim, Sim, Na sim. primeira eleição de Bolsonaro, eu lembro que tinha aquela mania lá no Facebook e Instagram, ou seja lá o que for, que todo mundo bloqueou todo mundo que pensava diferente. Sim. Então, hoje, nós temos Uhum. pessoas que estão em ilhas de pensamento, que para mim é pura Uhum. masturbação. Por que a gente é, Mas, está debatendo com alguém mas aí, com a mesma Grau, ideia é, que você? é super interessante isso, mas aí até Maria Uma ela fala a respeito disso. Não, o Porchat que fala, ele fala assim, como que é importante a gente saber que a gente está participando de um grupo e que naquele grupo ali nós somos acolhidos. Todos nós sentimos é, esse lugar aí, né? Que a gente quer que a gente seja escutado, que a gente compartilha as mesmas ideias, esse pertencer a algo aí, Isso né? é Que a gente aquilo que todo mundo verifica. chama a famosa bolha.
Isto, Já isso. está Ô, dentro de Agora, uma Elisa, bolha. ô, gente, ô, Elisa, Oi? Elisa, mas você ia falar desse grupo e você Sim, não falou. Continua. eles começaram a falar. Aí esse grupo, Maria, né? Aí o que que aconteceu? Eles convidou todos do grupo, dos primos, quem quisesse sim. participar. Aí migrou uma parte, né? Uma grande parte, ele chamou lá e pôs o nome de todo mundo, quem não quisesse saísse, né? Aí estava lá meu nome, mas eu não cheguei a comentar nada, porque o que eu vi lá, falei assim, não tem coragem de entrar nisso, não, porque é uma idiotice, uma Então era coisa uma absurda. bolha. Era uma bolha, né? Querer furar Aí, outra. aí ficou, quando alguém da esquerda postava alguma coisa mais, Aham. Aí milhões de coisas, um dia do outro. uma coisa mais séria, né? Uma reportagem Aham, mais séria, falando realmente, né, com contextualização e tudo mais, aham. vinham os meus primos, que desde a infância eu conheço muito bem, que são os idiotas, né, da direita, e vinham colocando memes, aquelas bobajadas todas, sabe? Aham, Colocando o quê? Memes? Hã? aham. Colocando, Memes? por exemplo, fotinha de, sem É, argumento, aham, coisas sem argumento, não argumentava com a esquerda, uhum, mas colocava muita bobagem, como se eles estivessem banalizando a política. Para eles, tudo bem, uma insensibilidade, você entendeu? Uma insensibilidade com os outros primos, com as mulheres, com os homossexuais da família, entendeu? Fazendo chacota, postando, por exemplo, a esquerda é isso aqui, ó, colocando um homem transando com outro homem em fileira, entendeu? uhum, Sem argumentação, colocando coisas, o Glaucio disse, é uma masturbação realmente, uhum. né, coletiva ali de grupos, É. É, Mas, nem eu, nem, aham, isso que eu disse é baseado em algo que Freud falou, que eu não lembro muito bem, mas é algo de que o pensamento é masturbatório, por essência. Aí, o que que aconteceu? O que que acabou acontecendo? Ficou o meu primo que criou o grupo, que é de direita, que é de esquerda, rebatendo com essa turminha, assim, uns 4 ou 5, uhum, sabe? E ele deu margem para entrar gente de fora, e um desses 4 ou 5 colocou mais uma pessoa de fora lá também, que era de direita. Ficou uma ah, coisa assim, bem impositiva deles, da direita, né? E eles começaram a atacar um o outro, colocar o podre de um, outro, de um e do outro para fora. E isso briga de irmãos, 2 irmãos. Um começou a falar, para falar então de verdade, é disso, daquilo, né? E você que fez isso naquela época? E você que fez isso naquela época? Não sei o quê. Aí virou um pandemônio, cada um colocando o pó do outro para fora. Dos outros primos, virou um trem. aham. Não. Mas, E eu mas, vejo que o meu primo, de certa forma, de esquerda, ele tem essa pegada inocente, entendeu? Ele queria levar um questionamento mais sério, de forma inocente. E os outros estão fazendo chacota, os outros não estavam nem aí. mas, Então, não vejo como também só assim. Aí eles criticam a esquerda, colocando a esquerda como se a esquerda fosse cheia de homossexual depravado, né? Aí vai agredir uhum, uma sensibilidade com o outro, é, entendeu? mas, Então, aham, Então, quando essa banalidade, essa banalização das coisas, né, como o Glaucio disse aí, não é defendendo direito à esquerda, não, mas eu vejo que é uma coisa assim, é ridícula mesmo, né? mas, A gente mas, tem. mas eu não sei Mas até é que uma ponto forma de. aí, isso aí aguça no outro aquilo que tem para colocar para fora também. Uns Sim, não dão, eu penso assim, uns não dão conta nem de dizer, a não ser por agressão mesmo, agredir no outro, não querendo saber nada sobre a verdade do outro, nem questionar. Vai para o ataque. Aconteceu isso, eu chamei uma irmã para conversar assim, no particular, falei assim, vamos dialogar? Tipo assim, me mostra o que você está vendo aí, e eu te mostro o que eu estou vendo aqui. Ela não deu conta. E aí eu acho interessante que eu mandei aquele vídeo do Maria Homem para ela, que eu acho muito interessante, um questionamento do cara, dessa conversa mesmo,
Aí ela viu e falou assim, eu não sou ladrona. Entendeu? Então, ela pegou algo ali, se identificou com essa questão de não ser ladrona, porque a Maria me fala, todos nós somos ladronos. Todos nós somos ladrões. Sim. Que é uma coisa, uma fala que eu até pensei, viu, Graus? No sentido assim, o que ela quis dizer? Isso que ela falou assim, eu não sou. É uma negação. Aí eu pensei, que é ser ladrão? Todos nós somos ladrões. Será que cada um... Aí você fala ela pegou exatamente na questão de que todos nós temos uma maldade. Isso. Pois é. Então, eu vou, só para ilustrar isso, que é muito interessante, essa citação aqui da maldade, né, que está em Freud. Diante da consequência do mandamento do amor ao próximo, né, que Freud contesta, o que surge é a presença dessa maldade profunda que habita no próximo. Ok? Mas daí ela habita também em mim. E o que é mais próximo do que esse âmago em mim mesmo, que é o do meu gozo, do que não me ouso aproximar. Então, você percebe que as pessoas não ousam se aproximar da maldade que existe nelas mesmas. Por isso que Maria Homem trouxe essa questão. Todos somos ladrões. Porque todos nós queremos roubar. Por que não? Agora, se vamos roubar ou não é outra história. Negar que é nocivo para a saúde mental do sujeito. Agora, no questionário, no comentário da Elisa, ela trouxe exemplos muito interessantes daquilo que Hannah Arendt chama de a banalidade do mal. A política leva a algo que é banalizar o mal. É diferente de aceitar o mal como princípio das coisas, que é o que Lacan está trazendo aqui. É diferente de banalizar o mal, entende? Mas é banalizar o mal e aceitar o mal? Por exemplo, o exemplo que a Elisa trouxe de que os comentários da direita conservadora falam que os gays são depravados, que na esquerda só tem gays, eles estão banalizando a maldade. Né? Igual lá no caso do nazismo, né, em que as pessoas matavam umas às outras, e isso era banal, porque isso foi onde culminou coletivamente uma racionalização política. Então, quando o Lacan também traz essa questão, né, de que a pessoa de direita é um canalha porque assume essa maldade, mas a coletividade é uma bobagem, tem o exemplo, por exemplo, de Hitler, que era um pensamento de direita e que culminou naquela atrocidade toda. Só que aí, no caso, o que entra, que eu acho que entra, é a questão que no nazismo e no comunismo de Lenin e Stalin, é a questão de uma pessoa só ser a dona da razão. Aí é outra questão, é a questão do um. Né? É quando as pessoas acham que é um que racionaliza tudo que a sociedade precisa, como foi Hitler, que racionalizou, Mussolini, que racionalizou, Lenin, que racionalizou, e Stalin. Então, aí a direita, a esquerda, é a questão de um Deus único. Esse Deus único ele tem que morrer, porque não pode existir um Deus único, ele tem que estar sempre morto. Entenderam isso? A sutilidade disso? E é interessante, né, quando você fala esse Deus um aí, da necessidade aí, né, das pessoas de ter esse um aí, né? Aí vocês podem colocar isso na nossa política atual. Por exemplo, na nossa política atual está tendo um do Lula e um do Bolsonaro. Eles estão se tornando uns. E aí a coisa complica. Pode complicar. Pode complicar dos dois lados. Isso está fora da questão do quiasma lá que ele traz de que o bem leva o mal e o mal leva o bem. Ok? E tanto é que as discussões que estão, né, tendo, a gente está escutando, né, a preocupação não é mais de partidos, né, é mais dessa ideia aí, como, de alguma forma, a gente está as pessoas não estão lendo mais os programas políticos de um e de outro. Elas estão votando em um ou outro, não interessa o que eles vão fazer. Isso é nocivo, extremamente nocivo para a política. As pessoas estão votando no que o candidato representa para eles. Oi? Ô, Márcio, eu queria falar, as pessoas estão votando no que aquele candidato representa para eles. Não. Eles estão votando no candidato.
no candidato. O que que esse candidato representa? Não, eles não estão nem aí porque que o candidato está representando. Não? Não. Eu estou te trazendo, eu estou tentando apontar o perigo de colocar uma pessoa como representante de todos. Aham. Entendeu? Mas isso eu fico pensando também que nós estamos vivendo uma época, aí, não é só aqui no Brasil, né? No mundo, mundialmente, essa necessidade aí de ter esse outro aí como, Isso, isso, sabe? Isso que eu fico exatamente. assim, será que de tempo em tempo, né? Porque nós pegamos, né, as guerras aí, o Hitler e tal, que representava isso e fez isso. E aí passou, né, uma fase aí, né? Então, Ufa. a gente tem que Será que... prestar atenção, porque aqui nesse texto, Lacan está falando das duas coisas, não sei se vocês perceberam. Que quando Vou se... falar duas coisas. Ó, eu quero pegar o gancho, senão eu esqueço aqui, que a Maria José falou. A gente tenta argumentar com as pessoas, mostrar as coisas para elas, e elas simplesmente não querem conversar. Eles já Isso jogam. faz parte de uma coisa que Lacan também traz, né? Que é a questão, eu não quero saber de nada disso. Não quero saber de nada. Isso Né? é uma questão que é a questão do sujeito... A Deixa eu explicar. pessoa não Isso é quer a aceitar a questão, maldade Elise, dela. Né? do sujeito... Eu vejo que a pessoa não quer acessar a maldade dela. Isso, isso. Por quê? Porque essa maldade é a verdade do inconsciente, ok? Então, por exemplo, o sujeito, em geral, e na análise, ele vai sempre não querer saber de nada disso. Lacan vai dizer que o sujeito não existe desejo de saber. Existe desejo de não saber de nada disso. Porque saber sobre isso é algo que extrapola essa questão de querer saber ou não. Porque a castração é algo que ninguém quer saber dela. O tempo inteiro o sujeito está negando a sua castração para estar na posição de um sujeito fálico. Exatamente. Então, ele não quer, o desejo dele é saber como ficar mais fálico. Mais gozante. Então, esse não é o desejo original, esse é um desejo racional. Porque o desejo do inconsciente, o desejo real, é aquele que o sujeito mais tem medo de saber sobre. Por isso que é preciso tantos anos de análise para ele chegar a alguma coisa. Lacan está o tempo todo falando, né, que ele está ali mesmo sabendo que ninguém quer saber de nada sobre isso. No seminário dele, ele fala isso. Não me manda isso não, igual a minha irmã. Eu comecei a mandar umas coisas para ela, falou assim, não me manda isso não, por que está me mandando isso? Aí ela manda uma fake news para mim. Entendeu? Entendi. Uhum. Não quero. Não, a coisa tá, dessa vez a coisa está muito estranha, né? Eu não sei se também pós-pandemia, nessa questão toda aí que veio muita coisa aí, e é interessante que essa política, depois dessa pandemia que nós vivemos o tempo todo lidando com a morte, imagina, 2, 3 anos lidando com a morte, depois vem essa questão aí, né, dessa coisa direita e esquerda, e também alimentando, né, uma turma aí querendo esvaziar paz, tranquilidade, vem outra turma com essa agressividade toda aflorada aí, né, com essa raiva, com tudo aí, e alimentando. Então, sim, nós estamos vivendo várias coisas aí, né, assim, muito, muito intensas. Eu acho que os dois lados aí, assim, tudo é com muita intensidade. Não sei se a gente vai, depois disso, ter uma tranquilidade aí, uma calmaria, sabe? Eu não sei. Então, deixa eu fazer o seguinte: eu vou ler só mais uma frasezinha aqui para a gente. Sim, vamos lá. Terminar, porque está na hora. E aí a gente termina no nosso próximo encontro. Porque aí é bom que nós já vamos estar sabendo quem ganhou, quem não ganhou. Ai, e a gente como é que fecha estamos? o texto assim. Estamos vivos. Então, tá lá, né? Ele fala, Lacan traz aqui que o que Freud fala em Totem e Tabu é a originalidade da posição dele com respeito a tudo que se existe em matéria de história das religiões, ok? Porque ele está trazendo a religião aqui, né? Para explicar as coisas. E é para ressaltar essa originalidade que Lacan se preocupa em deixar bem claro que Freud era humanitário e não progressista, pois não estava interessado em nenhum progresso político, social ou econômico, mas apenas interessado no bem-estar da sociedade, sendo que, para isso, é necessário entender as sutilezas de uma lei do bem
que, paradoxalmente, têm origem no mal e pelo mal. Ok? Só para a coisa ficar bem fixada. E aí a gente termina isso aqui na próxima. O que vocês acham? Tá, então nós estamos Legal. falando na página 7. É. E o nosso próximo encontro vai ser quando? Vocês preferem na quarta-feira que vem ou daqui a 15 dias? Ó, eu acho bom na quarta-feira que vem, porque está tudo assim aí, né? Aflorando, e quarta-feira é feriado. Ah, é feriado. Oi? Para mim tá bom. Eu vou Quarta-feira? estar aqui. Bom feriado? Pode ser. Pode ser, mas é. Pode. É porque Tá bom. eu não vou. No chá. Aí eu tomei já na. Então, vocês estão animados a encontrar nos dias de finados para fazer isso? Mas aí, até lá, nós vamos ter muita coisa para falar, porque a gente Ok, está precisando então de fica falar assim, sobre. mas se aparecer algum compromisso que para mim, assim, aí eu cancelo para outra semana. Mas, a princípio, fica assim. Tá. Tá bom? Mas fica assim. Ok, gente, Então, eu tô saindo, tá? Abraço para Página todos. 7. Vai. Tá. Página